O padre Júlio Lancelotti disse ou não disse que a Igreja Católica foi fundada por Constantino? Ele errou ou ele não errou? Eu tenho aqui dois vídeos. Eu tenho o vídeo do padre Júlio Lancelotti, da fala dele, e tenho aqui também um vídeo em que um rapaz faz a defesa do padre Júlio Lancelotti. Então vamos aqui ouvir os dois lados, tá certo? Agora, primeiro eu quero ver aqui o que o padre falou. Eu estou aqui no canal do Centro Dom Bosco, mas pelo amor de Deus, eu não sigo o Centro Dom Bosco, eu não tenho nada a ver com o Centro Dom Bosco. Está aqui, ó, inscrever-se, não vou me inscrever. E é isso, tá? E se eu fosse você, eu também não me inscreveria. Então vamos lá. Olha só. Vamos ver o que ele falou, né? Não tem um elixir mágico. No tempo de Jesus tinha os fariseus, os saduceus, os herodianos. Jesus não foi de nenhum desses grupos. E Jesus também não era católico. Parou. Quando o padre afirma que Jesus não era católico, historicamente ele está correto. Não tem nenhum erro aqui. Jesus, historicamente, não era católico. Tá bom? Show? Até porque é a igreja quem deriva dele, e não ele quem deriva de algo. Eu sou católico porque eu dependo da igreja. Jesus não dependia da igreja, né? Então ele não era católico. Jesus não era cristão. Você sabia que Jesus não era cristão? Ele não podia ser cristão. Porque é o cristianismo quem deriva dele, não o contrário. Agora, vamos aqui ouvir a próxima fala do padre Júlio Lancelotti, depois vamos ouvir o argumento do jovem que defendeu o padre. Tá, vamos ouvir tudo, tá? O objetivo desse vídeo não é treta, é análise. Vamos analisar aqui os fatos. Porque nem tinha igreja católica no tempo de Jesus. Opa, aqui é interessante. Não tinha igreja católica no tempo de Jesus. É verdade, enquanto Jesus estava vivendo o seu apostolado, o seu ministério, não tinha igreja. Num determinado momento, lá em Cesareia de Filipe, ele funda uma igreja. Obviamente, ela ainda não era chamada de católica, tá? Aquela comunidade, aqueles discípulos, inclusive, eram chamados de o caminho. E depois, lá em... esqueci agora. Antioquia, pela primeira vez, eles são chamados de cristãos. E em 107, surge ali, historicamente, a primeira nomenclatura de igreja católica, né? Para fazer uma diferenciação de vários outros grupos que existiam ali no período primitivo, tá bom? Só que... o catolicismo foi inventado depois do Constantino. aí aqui é o seguinte, meus caros. Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. E eu quero é ver quem é que consegue provar que o catolicismo foi inventado depois de Constantino. Veja, vamos ouvir o argumento do rapaz, tá? Ele vai falar muitas coisas interessantes e vamos voltar aqui para o que o padre Júlio falou. Vamos deixar ele falar mais um pouquinho? Me acusar de apostasia e de heresia. Mas heresia eu não vou acusar por uma razão muito simples. Eu não sou bispo, tá? Eu não sou bispo. Eu posso identificar materialidade em heresia, formalidade eu não posso. Aí o bispo é quem faz isso. Vamos aqui ver o que foi que o jovem falou? Nos últimos dias, um vídeo do padre Júlio Lancelotti viralizou nas redes sociais. Nele, ele afirma que Jesus não era católico e que a igreja só se consolidou após Constantino. Claro que a fala gerou polêmica e muita gente... Não, vamos lá. Vamos lá. O padre Júlio Lancelotti não disse que a igreja só se consolidou depois de Constantino. Com todo respeito. Veja, mais uma vez, meu objetivo aqui não é dizer que o rapaz está mentindo, tá? Não, não é isso. Não é isso. Mas ele disse, né, o jovem aqui falou, que o padre falou que a igreja só se consolidou depois de Constantino. O catolicismo foi inventado depois do... ele citou o termo inventado. Inventado e consolidado são duas coisas diferentes, tá? Então vamos lá. Se o padre tivesse dito que a igreja foi consolidada depois de Constantino, significaria que a igreja já existiria antes e se consolidou após, por um movimento político de Constantino, influenciado por sua mãe, depois veio Teodósio. O padre utilizou o termo inventado, ou seja, antes dele não existia. Tá bom? Então, não estou dizendo que está mentindo, não estou dizendo que está errado, não estou dizendo que está passando pano para o padre, eu estou dizendo que o padre não utilizou o termo consolidado.
Vou até começar de novo aqui, ó. Eu deveria ter baixado esse vídeo. Nos últimos dias, um vídeo do padre Júlio Lancelotti viralizou nas redes sociais. Nele, ele afirma que Jesus não era católico e que a igreja só se consolidou após Constantino. Parou, né? Ele não utilizou o termo consolidou. Claro que a fala gerou polêmica e muita gente, sem entender o contexto, passou a pedir até a excomunhão do padre Júlio. Eu acho que não tem muito o que entender de contexto, mas tudo bem, vamos deixar ele falar. Mas será que o que Repito, mais uma vez, o objetivo aqui não é treta, tá? ele disse é de fato uma heresia? Ou será que está sendo apenas mal interpretado? Neste vídeo, eu vou esclarecer historicamente e teologicamente essa questão. E vou também mostrar que, embora a fala do padre Júlio possa ter sido resumida demais, ela está alinhada com o que a própria tradição da igreja ensina, especialmente quando olhamos ali com seriedade para os conceitos envolvidos históricos e teológicos. Eu sou Gustavo Agüera, sou professor de Humanidades da área de Filosofia, História e Teologia. Não conhecia você, Gustavo Agüera, agora estou conhecendo. Eu sou o Antônio Marterson. E depois eu vou procurar seu canal no YouTube se você tiver. Vamos lá. Também sou mestre em Educação pela Universidade de São Paulo. Então, se você quer um vídeo curto, não será esse. Mas se você quer um vídeo bem explicado, detalhadamente, fique aqui e vamos conversar. Eu não assisti o vídeo dele ainda, hein? Eu assisti só ali os 4 primeiros minutos. Eu vou assistir agora o vídeo dele pela primeira vez com vocês. Vamos direto ao ponto. Jesus era católico? Não. Historicamente, não. Jesus nasceu, viveu e morreu como judeu. Ele seguiu as leis de Moisés, celebrava as festas judaicas, lia as escrituras hebraicas. Ele também frequentava o templo e, como qualquer judeu da sua época, ele participava ativamente da vida religiosa judaica. Jesus não fundou uma instituição chamada Igreja Católica, no sentido moderno, né? Essa denominação ela só seria usada posteriormente. A palavra católico, que significa universal, ela só foi usada formalmente no contexto da igreja por volta do ano 107. Pronto. Aqui você fala algo bem interessante e verdadeiro, né? Inclusive ele vai citar Santo Inácio de Antioquia. Por Santo Inácio de Antioquia. Pronto. No ano 107, de fato, Santo Inácio de Antioquia cita o nome da Igreja Católica. Aonde compareceu o bispo, aí esteja a multidão, onde estiver o Cristo, aí esteja a Igreja Católica. Ele escreve, se eu não me engano, aos hermeniotas, né? Só que o padre Júlio disse que a Igreja Católica foi fundada depois de Constantino. Então, o jovem aqui, que eu já esqueci o nome, desculpa, tá? Deu uma informação histórica, padre Júlio falou outra informação histórica, divergente, tá bom? Mais uma vez eu vou bater no ponto. O padre não disse que ela se consolidou após Constantino. O padre disse que ela foi fundada. E do ponto de vista histórico, seria mais correto o padre dizer que ela se consolidou após Teodósio. Mas vamos continuar. Em suas cartas aos esmirnecenses, ele designava a igreja como universal, em contraste ali com as heresias e com as seitas locais. Ele afirmava o seguinte: onde estiver o bispo, ali estejam os fiéis, assim como onde estiver Jesus Cristo, ali está a igreja católica. Porém, é importante entender que Jesus ele instituiu a igreja não como uma organização formal, clerical, com sede e hierarquia, mas como uma comunidade de fé em torno da sua mensagem do reino de Deus. Ele reuniu os discípulos. No ano 107, já existia sim uma comunidade de fé e já existia sim uma certa hierarquia, tá? Tanto é que nós veremos, naquele mesmo contexto do século II, por exemplo, São Clemente Romano escrevendo uma carta para admoestar e consertar os erros da comunidade dos coríntios. Então, ali nós percebemos, inclusive, uma certa soberania da comunidade de Roma sobre outras comunidades, tá? Só que eu acredito que o jovem não vai entrar nessa questão agora. Eu só assisti o vídeo dele até aqui. Vamos continuar. Fundou a igreja sobre os 12 apóstolos, com Pedro à frente deles, como a cabeça da comunidade. No Catecismo da Igreja Católica, ele afirma o seguinte: Cristo instituiu a igreja anunciando a vinda do reino de Deus e reunindo os fiéis ao seu redor. Ele fundou sobre os 12, com Pedro como cabeça, lá no número 763. A formalização da Igreja Católica como uma instituição. Eu parei brevemente o vídeo dele, porque no parágrafo 765 está escrito assim, ó:
O Senhor Jesus dotou sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até a plena consumação do reino. Há, antes de tudo, a escolha dos 12, como Pedro como seu chefe, representando as 12 tribos de Israel, né? Então, existe ali, tá certo? Existe ali uma protoestrutura, digamos assim, que vai se prolongar até o final. No 766, a igreja nasceu primeiro do dom total de Cristo para a nossa salvação, antecipando na instituição da Eucaristia e realizado na cruz. O começo e o crescimento da igreja são significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus crucificado, né? Então, veja, nós temos aqui, do ponto de vista teológico e histórico, antes de Constantino nascer, já existia Igreja Católica. Já existia uma tal de Igreja Católica. Testemunho dos pais da igreja provam isso, e o testemunho do catecismo e da tradição também. Com o nome e a estrutura que conhecemos hoje, ela ocorreu progressivamente, especialmente após a morte e a ressurreição de Cristo, com os apóstolos e seus sucessores, organizando as primeiras comunidades cristãs e estabelecendo os fundamentos doutrinários e eclesiásticos ao longo do tempo. Pronto. Até aqui o que ele fala faz todo sentido. Ok? A igreja nasce com Cristo, vai se desenvolvendo. Ok. Mas até o presente momento, o padre disse que ela foi fundada, inventada por Constantino. O catolicismo foi inventado depois do Constantino. Presta atenção. Foi inventado depois do Constantino. As duas coisas não estão corroborando. E mais uma vez eu vou repetir, porque eu conheço os seguidores do padre Júlio Lancelotti, eles são muito chorões. E são muito frescos. Não pode criticar. Não pode criticar. Critique o Papa, mas não critique o padre Júlio. Tá? Eu já estou vendo aqui a enxurrada de choradeira nesse vídeo. E as minhas palavras não estão sendo direcionadas para o rapaz aqui que está gravando esse vídeo. Então o padre Júlio começa a entender esse ponto e ele vai citar, entendendo a definição e a distinção entre corpo clerical e igreja enquanto conceito teológico. Olha só, não importa se o padre está fazendo distinção entre corpo clerical, igreja teológica, igreja jurídica, igreja mística, ela não foi inventada por Constantino em nenhuma de suas circunstâncias. Tá certo? Teologicamente, misticamente, hierarquicamente, tudo já existia ali antes de Constantino nascer. Conceito comunitário. Bom, agora vamos ao segundo ponto. Igreja, relação teológica e institucional. Aqui nós precisamos fazer uma distinção essencial. Existe a igreja enquanto comunidade de fé, que já existia desde os tempos dos apóstolos, né? Composta pelos discípulos de Cristo e também os primeiros cristãos, aqueles que se reuniam para celebrar a Eucaristia, viver os ensinamentos de Cristo e também propagar o Evangelho. Esta igreja, ela existiu antes de qualquer institucionalização formal. E existe também a igreja instituição, uma estrutura jurídica, organizacional e política, reconhecida e apoiada pelo Estado. A institucionalização plena da igreja, com o apoio estatal e o reconhecimento oficial pelo Império Romano, se consolida principalmente após o imperador Constantino. Mas aqui é o seguinte, aqui, se você vier dizer que foi o Império Romano com Constantino Teodósio que inventou o catolicismo, aí aqui você vai estar cometendo um erro histórico absurdo. Tá? Por quê? Porque o catolicismo, então, nessa concepção, tanto sua como do padre, é meramente a hierarquia. Não é essa palavra, tá? É a institucionalização. É isso? Então quer dizer que o catolicismo que o padre disse que Constantino inventou, ele se referia à institucionalização? Século IV. Em 313 tem o Edito de Milão, que garante a liberdade religiosa para os cristãos, encerrando as perseguições oficiais, proposto por Constantino. Em 325 nós temos o Concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio ecumênico que consolidou importantes doutrinas e unidades da igreja.
Em 380, nós temos o Édito de Tessalônica, onde o cristianismo... Olha, até agora, a aula de história está maravilhosa. O catolicismo foi inventado depois do Constantino. Aí já vão me acusar de apostasia e de heresia. Mas eu quero ver quando é que vai ter a advocacia dessa fala. Porque até agora, com todo respeito, eu estou concordando com você, só que nem eu nem você estamos conseguindo provar e estamos conseguindo defender o que o padre falou. É declarado religião oficial do Império Romano, tornando-se um fator central na estrutura política do Império. Ou seja, a Igreja já existia antes dessas datas, mas o reconhecimento político e institucional, com a ampliação da sua estrutura hierárquica e organização oficial, se fortalece com o apoio do Império Romano. Ah, mas ele não usa a palavra fortalece, ele usa a palavra fundou, inventou, na verdade. Eu ainda não tinha assistido esse vídeo todo, eu tinha assistido 4 minutos. A defesa do padre ficou pior. Tá parecendo o seu Madruga tentando defender o Chaves no julgamento do atropelamento da morte do gato do Kiko. O seu Madruga defendendo e o Chaves piorando, né? Especialmente após Constantino, com o Édito de Milão, que o Império ele legaliza ali o cristianismo, né, põe fim às perseguições, e também não pôs fim todas as perseguições, né? Que elas continuaram depois. Eventualmente ali, né, esse evento não constituiu a fundação da igreja, mas tornou possível a sua expansão, né? Pois é, mas o padre utilizou o termo inventou, né? Então aqui nós temos um problema. E o interessante é que o padre Júlio Lancelotti, ele mesmo divulgou, né, o vídeo do rapaz. O rapaz não está conseguindo defender o padre. Não está conseguindo defender o padre. Porque a argumentação dele teria que comprovar historicamente, teologicamente, que o Império Romano inventou o catolicismo romano. Sem o risco de violência. Esse trecho aqui, ele está no Catecismo número 865. Vou pegar aqui também. Esse contexto histórico... 865. Vamos ver. Peço que me espere aí, tá? Se vocês querem estudar comigo, então bora esperar aqui. 865. Vamos lá. Vamos aqui, ó. A igreja é una, santa, católica e apostólica em sua identidade profunda e última, porque é nela que existe e será consumado no fim dos tempos o reino dos céus, o reino de Deus, que veio na pessoa de Cristo e cresce misteriosamente no coração dos que lhe são incorporados até a plena manifestação escatológica. Bem, eu ainda estou aqui procurando, tá, o império que fundou a igreja. Nos ajuda a entender, né, que a igreja, como um corpo de Cristo, foi fundada por Jesus e sua missão e comunidade existiram desde os apóstolos. A institucionalização formal, com os concílios ecumênicos, apoio jurídico e organização hierárquica, só se consolidou gradualmente a partir do século IV, com a ajuda do Império Romano. A igreja ela passou a ter uma presença oficial no mundo, mas seu fundamento teológico sempre foi anterior a essa fase. Então, 2 pontos foram fundamentais: o Édito de Milão, em 303, e o Édito de Tessalônica, em 380, colocando a igreja como instituição política. Olha, 19 minutos. O Império Romano fundou, inventou o catolicismo ou não? Porque foi o que o padre Júlio Lancelotti falou. Eu achava que teria argumentos. Católica no tempo de Jesus. O catolicismo foi inventado depois do Constantino. Aí já vão me acusar de apostasia e de heresia. Eu achava que o jovem, né, que eu esqueci o nome, mas não é por maldade, é porque eu realmente não lembro, eu não decoro. Eu achava que iria defender, né? Mas Organizacional e clerical formal dentro do Império Romano. Tá, mas no final das contas, o que o padre Júlio quis dizer? Mas por uma questão de honestidade, eu vou assistir até o fim.
A fala do Padre Júlio deve ser ouvida com mais cuidado, pois o que ele afirma, embora de forma resumida, toca em um ponto teológico e histórico bem relevante. Jesus não fundou uma instituição plenamente desenvolvida como a conhecemos hoje. Até porque não dava, né? Até porque nem mesmo o judaísmo foi fundado, plenamente desenvolvido. O judaísmo também foi se organizando. Até porque toda instituição, tá certo? Nunca é fundada de maneira totalmente desenvolvida na data de sua fundação. Como uma estrutura hierarquizada, detalhada, com sede visível e uma organização clerical formal. O que Jesus fez foi lançar os fundamentos da igreja que seria desenvolvida ao longo dos tempos, especialmente pelos apóstolos e seus Tá, pelos apóstolos, como você falou, e seus discípulos, né? Vamos lá. sucessores. Pelos apóstolos e seus sucessores. O padre disse que o império foi quem inventou essa igreja. Nós temos um problema aí. Jesus anunciou o reino de Deus, reuniu discípulos e instituiu a Eucaristia como centro da vida cristã. Ele também delegou autoridades, os seus apóstolos, e deixou os ensinamentos essenciais para a construção do corpo místico de Cristo, a Igreja. Contudo, o que hoje chamamos de Igreja Católica, com sua organização visível e estrutura institucional, foi sendo consolidada. Olha, está circulando nos argumentos. Com todo respeito. Vai repetir de novo. Eu não assisti esse vídeo todo ainda, tá? Mas ele vai dizer de novo que essa igreja se desenvolveu depois de Teodósio ou de Constantino. Ao longo dos séculos, através das decisões dos primeiros concílios, da época da luta contra as heresias, das definições doutrinárias por parte dos padres da igreja, a igreja é sem dúvida o corpo de Cristo, mas como firma a tradição católica, ela se organiza gradualmente. Essa organização se deu principalmente através de processos históricos, como os concílios ecumênicos e a formação das doutrinas centrais, que ajudaram a estruturar a fé e a missão no mundo. O que os padres da igreja, como Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon, Agostinho de Hipona e outros, nos ensinam é que a igreja de Cristo foi edificada sobre os apóstolos e que gradualmente se foi estruturando, especialmente para preservar a verdade de fé e combater as heresias que surgiram ao longo do tempo. A igreja foi fundada sobre os apóstolos e permanece sendo um corpo vivo que, com o auxílio do Espírito Santo, continua a vivificar os cristãos em todo o mundo, conforme afirma Lumen Gentium número 8. Essa gradual formação da igreja como uma institucionalização visível e organizada é um aspecto fundamental para compreendermos a natureza da igreja. Ela é, de fato, o corpo de Cristo, mas também uma realidade histórica que se desenvolveu e amadureceu ao longo do tempo. Eu ainda estou esperando ele provar que o Império Romano inventou o catolicismo. Nem tinha igreja católica no tempo de Jesus. O catolicismo foi inventado depois do Constantino. Eu ainda estou esperando o jovem provar. Veja, eu comecei esse vídeo cheio de expectativas. Porque um conhecido meu enviou para mim, Marterson, olha aí, o jovem inteligente, argumentou bem, mas eu queria que você analisasse. Eu assisti os primeiros 4 minutos do vídeo e decidi, cara, fala muito bem, viu? Fala muito bem e fala mesmo. Vou fazer um react. E eu tenho certeza que o jovem, tá? Professor Gustavo, não tô zombando, não tô zoando, não conheço, vou pesquisar depois. Eu tenho certeza que ele vai provar que esse povo que tá enchendo o saco do Padre Júlio tá errado. Lembra do que eu falei lá atrás? Que os seguidores do Padre Júlio são muito frescos? Eu reconheço que tem muita gente que critica o Padre Júlio que são frescos iguais ou piores, tá? Qualquer coisinha... Calma lá, eu não sou nenhum dos dois, graças a Deus. Mas até agora nada, né? Até agora nada. Sempre, é claro, guiada pelo Espírito Santo. Então, no final das contas, afirmar que Jesus não era católico não significa negar a Igreja de Cristo. Não foi isso que o padre afirmou, né? Não foi isso que o padre afirmou. Foi isso que o padre afirmou? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Jesus não era católico. Ele nem sabia que ia ter esse nome. Jesus era judeu. Era um judeu marginal, mas... Tá, ele tá falando a verdade. Ele sabia que ia ter esse nome porque ele é Deus, né? Mas, vamos lá. Cara, eu tô querendo procurar um trecho em que ele fala mais, né? Em que ele fala mais. Porque eu não tô querendo acreditar
que é só isso aqui. Luta não tem um elixir mágico. No tempo de Jesus tinha os fariseus, os saduceus, os herodianos. Jesus não foi de nenhum desses grupos. E Jesus também não era católico, porque nem tinha igreja católica no tempo de Jesus. O catolicismo foi inventado depois do Constantino. É isso aqui? Isso aqui é besteira histórica, isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. O catolicismo foi inventado depois de Constantino. Não. Eu achava que teria uma defesa plausível aqui nesse vídeo, mas vamos deixar finalizar. Simplesmente reconhecer um fato histórico. Jesus não pertencia a uma instituição chamada Igreja Católica, pois essa instituição, com a estrutura que conhecemos hoje, ainda nem existia. Jesus fundou a igreja como uma comunidade de fé, mas a formalização institucional e o seu uso do termo católica para designar a igreja só ocorreria posteriormente, após o trabalho de seus apóstolos e sucessores. Agora, acusar o padre Júlio Lancelotti de heresia. Até o presente momento, com todo respeito, professor Gustavo, o senhor não conseguiu provar que o padre Júlio está certo. O padre Júlio Lancelotti utilizou o termo inventar, a igreja foi inventada, o catolicismo foi inventado depois de Constantino, isso é uma besteira histórica, isso é refutado pela patrística, é refutado pelo catecismo, é refutado pela Bíblia, é refutado por qualquer historiador decente, tá certo? Daniel Hopes, eu não vou nem abrir aqui os PDF do Daniel Hopes, mas iria refutar essa besteira. O senhor não conseguiu defender o padre Júlio Lancelotti, mas por uma questão de honestidade, eu vou assistir seu vídeo até o fim, porque eu ainda tenho esperança que até o último segundo o senhor vai fazer uma defesa plausível. Ou pedir a sua excomunhão por essa afirmação é no mínimo um ato de ignorância histórica e teológica. O padre Júlio, que dedica... Não, pera lá. O senhor quer falar de ignorância histórica. Esquece a teologia. O senhor quer falar de ignorância histórica defendendo isso aqui. Aí Jabão também não era católico, porque nem tinha igreja católica no tempo de Jesus. O catolicismo foi inventado depois do Constantino. O senhor quer falar de ignorância histórica defendendo isso aqui. Tá? Agora, quer saber? Eu vou trazer agora 50 vídeos sobre esse assunto aqui. A sua vida ao serviço dos mais pobres e marginalizados, especialmente os irmãos de rua, ele tem sido... Presta atenção. O senhor tá saindo do argumento. Tá saindo do argumento. Tá? Enfim. alvo de críticas constantes, muitas vezes de pessoas que se dizem defensoras da fé, mas que, na prática, não fazem sequer um gesto de solidariedade semelhante ao que ele realiza diariamente. Agora o professor vai apelar ao sentimentalismo. Eu concordo em partes, mas isso que o professor está falando agora não conseguiu provar a matéria do vídeo, entendeu? O mérito do vídeo. Chega não, porque eu prometi que ia assistir até o fim. A sua ação pastoral focada no amor ao próximo é um exemplo de vivência cristã autêntica. Discordar das interpretações dele é até legítimo, dentro desse debate teológico. Mas distorcer seus argumentos, atacar sua pessoa de maneira desproporcional e ignorar os próprios fundamentos históricos da igreja não contribui para o aprofundamento da fé, nem para a edificação da razão. Se a crítica à sua fala for baseada em uma compreensão superficial e desinformada sobre os termos e conceitos históricos... Não, eu comecei esse vídeo respeitando muito o professor, tá? O professor, que eu já esqueci o nome aqui, mas agora, infelizmente, o senhor seria um professor de história que eu não assistiria, e que eu não deixaria, e que eu não aconselharia para os meus colegas, tá? Porque o senhor começou o seu vídeo tentando defender isso aqui. Nem tinha igreja católica no tempo de Jesus. O catolicismo foi inventado depois do Constantino. Com 3 minutos de vídeo, o senhor já não conseguiu defender. Aí o que foi que o senhor fez? O senhor começou a circular, e agora está terminando o vídeo apelando ao sentimentalismo. E não conseguiu provar seu ponto. O resultado não será a edificação da igreja, mas um desserviço à fé e à razão, que são ambas essenciais para uma compreensão cristã madura e verdadeira. Até porque a gente vai conseguir unir a igreja, a gente vai conseguir edificar a fé mentindo, né, professor? Né? A gente vai conseguir ajudar a igreja mentindo historicamente, né? É assim que a gente vai conseguir, né, professor? Qual o seu nome? Deixa eu ver aqui. Gustavo, né? Gustavo, pronto.
professor. É isso. É assim que a gente vai edificar a fé? Amar Defendendo afirmações falsas? o próximo é essencial. Tá certo, mas o que isso tem a ver com o mérito histórico do que o padre falou? Eu não sabia que o seu vídeo iria terminar com um sentimentalismo. Entender a razão é fundamental. Então eu desejo aqui toda a minha solidariedade ao padre Júlio Lancelotti e me coloco também à disposição daqueles que precisarem tirar alguma dúvida. Bem, eu não aconselho você a tirar a dúvida histórica com um professor aqui, tá? Mas eu também deixo a minha solidariedade ao padre Júlio Lancelotti. Todo mundo aqui nesse canal sabe que eu não sou bolsonarista, eu não sou direitista doido. Eu sei que muita gente enche o saco dele por besteira. Eu sei que muita gente ataca ele por besteira. Mas sei também que ele fala algumas besteiras como essa, que contraria a história, contraria a fé, e que ninguém pode criticar, porque os histéricos vêm aqui no canal encher o saco. Tá bom? Então, mais uma vez, eu deixo aqui o meu respeito, tá? Como pessoa ao professor aqui, tá certo? Não como professor, mas como pessoa, porque eu não assistiria, eu não me matricularia num curso do senhor, tá bom? O senhor começa um vídeo se propondo a defender algo e com 3 minutos o senhor se perde todo, começa a circular e não termina o argumento. Enfim, é isso, tá bom? Se inscreva no canal e ative as notificações.